Portanto, este é basicamente o argumento. Portanto, eu vou pegar em 1 e 2, vou lê-las epistemicamente primeiro, mostrar que implicam luminosidade, argumentar que a luminosidade é falsa e rejeitar indiretamente cada uma das proposições lidas epistemicamente. No fim, vamos considerar evidência empírica contra 1 e contra 2, que são casos de dor, sensação de dor, casos empíricos. Dor, sensação de dor quer dizer fenomenologia, sentir da dor, e por outro lado, a proposição conversa, sensação de dor, sem dor, que é a simbólica. Muitos casos destes, certo? Mas já lá vamos. Então, vou começar com a luminosidade e com as leituras epistémicas das proposições 1 e 2. Esta noção de luminosidade não é minha, é uma noção de epistemologia que eu trouxe para a filosofia da mente, mas ele também considera, também aplica a noção de luminosidade a estados mentais fenoménicos ou conscientes, e, portanto, com esta aplicação, a luminosidade, que está no livro Knowledge and Its Limits, 2000, do Williamson, vai dar nisto. Eu vou tirar os esquemas e vamos passar já para a dor, que é mais fácil. Se alguém tem dores numa certa ocasião, então está nessa ocasião em posição de saber isso, que tem dores. Parece trivial. Se alguém não tem dores numa certa ocasião, está nessa ocasião em posição de saber isso, ou seja, que não tem dores. Certo? Portanto, isto basicamente é a luminosidade. Mais tarde eu vou introduzir argumentos contra a luminosidade para mostrar que estas posições podem ser disputadas. Portanto, eu chamo a primeira luminosidade A, que é positiva. Se alguém tem dores, então está em princípio em posição. Ou seja, se tiver os conceitos relevantes, é capaz de ter conhecimento do seu estado de dor. Certo? Se alguém não tem dor, se a dor estiver ausente, também é capaz, se tiver os conceitos relevantes, em princípio, de chegar portanto, adquirir informação que é conhecimento sobre a ausência desse estado. Essa é a luminosidade B. Ok. Portanto, o que é que faz a luminosidade? Vai da metafísica, no sentido geral de condições que obtenho ou não obtenho no mundo. O mundo aqui é cá dentro, mas é mundo também. E, portanto, vai do obter ou não obter de certas condições no mundo para a epistemologia, para o conhecimento de que elas obtêm ou não obtêm. A luminosidade A é o conhecimento que obtém, que a pessoa tem dores, supondo que tem dores, e a luminosidade B é o conhecimento que não obtém, é o conhecimento de que a condição não obtém, no caso da pessoa não ter dores. A luminosidade dá assim expressão à ideia de que o domínio, o mundo da consciência fenoménica é epistemicamente transparente ao sujeito da própria consciência fenoménica, ou seja, aqui já temos outra consciência. Quando a gente fala em luminosidade, já estamos a falar de consciência reflexiva, que é a consideração e a monitorização dos próprios estados internos da pessoa. Certo? Mas basicamente temos um primeiro nível que é a consciência fenoménica e depois temos um segundo nível. Isto pode ser visto de outra maneira. Tem uma transição da consciência fenoménica para a consciência reflexiva, no sentido de uma identificação dos estados em que a pessoa está, que requisite ter os conceitos apropriados, conceito de dor, etc. Bom, então a primeira coisa que eu vou mostrar é tentar mostrar que a interpretação epistémica da proposição 1 não pode haver dores não sentidas. Não pode haver dores não sentidas como dores. É basicamente esta a ideia, o que envolve tercorização. Esta é que é basicamente a interpretação epistémica. Vou mostrar que esta proposição 1, lida epistemicamente, implica a luminosidade A. Ou seja, implica a tese de que se alguém tem dores numa certa ocasião, então está em princípio em posição de saber que tem dor nessa ocasião. Bom, recordar que isto não vale a pena, já vimos, está ali no quadro, não pode haver dores não sentidas. Quer dizer que isto é para ser lido no seguinte sentido, deve ter cuidado. Não pode haver dores não sentidas como dores. Ou seja, não pode haver dores que não sejam sentidas com o sentir, com a fonologia apropriada, que é o sentido distintivo da dor. Eu não sei se há isso, eu estou a sufoquear. Tá bem? Eu não sei, não tenho tanto suspendo o juízo sobre isso. Não se for que esta história toda do escola e da escola e não sei o que, está tudo em ordem, que estes estados mentais fenoménicos têm características fenomenológicas, maneiras de ser sentidos distintivas. Eu vou assumir isso tudo e, portanto, vou jogar o jogo deles. E depois logo se vê o que é que acontece. Mesmo jogando o jogo deles, o que é que acontece? Portanto, é basicamente esta a ideia. Isto não interessa. Ora bem, há possivelmente um sentido, uma leitura não epistémica trivial, é esta daquele lado lá, desta proposição, onde apenas a sensação de dor, ou seja, a qualidade fenomenológica, o sentido da dor está envolvido. Não há categorização
nem do estado interno, nem da fenomenologia. Está bem? É, portanto, basicamente, a dor é sentida como dor simplícita, tucur, sem mais nada. Portanto, isto é plausível. Eu não sei, eu depois presumivelmente tenho dúvida. Se nós formos muito kantianos, estamos a olhar olhamos para esta experiência como já subsumindo a própria experiência num conceito fenoménico qualquer. E já estamos aí para a leitura epistémica. Mas supondo que isto é correto, não supondo que isto é correto, certo? Que há esta primeira interpretação trivial, não epistémica, da proposição 1 e da proposição 2 também. Aqui são dos dois, eu vou-me concentrar agora em um, que é mais simples. Mas há também uma leitura marcadamente epistémica, uma leitura na qual a sensação de dor é tomada em conjunto com a sua caracterização como tal, como sensação de dor, pelo sujeito. Uma interpretação na qual a dor é sentida como dor, no sentido de ser trazida pelo sujeito subsumida pelo sujeito sobre o conceito fenoménico de dor. Não é? Nessa interpretação, uma dor ser sentida como dor pelo sujeito, com a categorização envolvida, implica que parece ao sujeito que ele tem uma dor. Portanto, ele tem uma crença, portanto, estamos a fazer categorização, ele tem uma crença de que aquilo que eu estou a sentir é uma dor. Estou a sentir dor como dor, portanto, sob a qualidade fenomenológica da dor. É basicamente esta a ideia. E, portanto, nós concluímos assim. Assim, quem quer que tenha dores, se uma pessoa tem dores, então, nesta leitura epistémica, tem de parecer essa pessoa que ela tem dores. Certo? Ora bem, dado o estatuto desta aparência proporcional, parece à pessoa que P, certo? Parece à pessoa que P, isto é uma crença justificada verdadeira que é conhecimento, e portanto nós podemos, pelo menos potencialmente, dada a necessitação, portanto estas proposições são necessidades mesmo. Portanto, aqui não se está a dizer que qualquer dor é sentida como dor. Está-se a dizer que isto é necessário. Quer dizer, se um estado é de dor, então necessita a fenomenologia correspondente. É basicamente isto. Se a necessitação da fenomenologia for vista epistemicamente como subsunção de uma coisa, numa categoria, num conceito, então imediatamente temos a leitura epistémica. Mas nesse caso, temos uma aparência proporcional. Parece à pessoa que aquilo que ela tem é uma dor. Certo? Que ela sente dores e portanto que é uma dor. Mas nesse caso, alguém que tem dores estaria pelo menos em princípio em posição de saber que tem uma dor, sempre que tem dores. E temos a luminosidade da arte. Se ela possuir o conceito de dor e refletir sobre a sua experiência, ela saberia de facto que tem dor. Quer dizer, aqui nem sequer é preciso assumir isso. Portanto, a formação do Williamson é, em princípio, em posição de, mas aqui a pessoa teria mesmo conhecimento porque categorizava, a categorização dá uma aparência profissional e imediatamente temos uma aparência justificada verdadeira que, dado o estatuto, aquilo que estamos a falar é de nós, é de cá dentro, isto não poderia não ser conhecimento. Certo? E, portanto, temos até agora o quê? A leitura epistémica da proposição 1, naquela versão ou na outra, implica a luminosidade da arte. Certo? Tem aqui duas passagens de Schwab, mas eu estou em completo desacordo com isto, mas esqueço. É só para mostrar que claramente ilustram isto. Ora, ser uma dor é ser sentido como dor em qualquer mundo possível. A Adriana falou em intenções primárias e secundárias, a ideia dele, a intenção com S, é que a intenção primária do termo dor colide com a intenção secundária. No caso da água, por exemplo, a intenção secundária é H2O. Suponhamos que a água é a substância ela própria, lá fora. A intenção primária é um conceito dessa substância do líquido, incolor, transparente, etc. No caso da água e H2O, há um hiato entre a intenção. Há duas intenções distintas. A intenção primária, que está aqui, mental, a representação mental do líquido, e depois o líquido lá fora com a composição química que tem. Se for H2O, é uma coisa mais complicada. Aqui não há. Aqui conceitos fenoménicos não há uma distinção entre o fenómeno, aquilo que aparece e a coisa que aparece. É uma mesma coisa. É basicamente isso que eles estão a dizer e é com isso que eu vou argumentar. Segunda, the feel of pain is essential to pain as attack. But that is just a fact about what pain means. Isto significa que estas proposições aqui devem ser lidas de dicto com o operador de necessidade de puxar para fora e a necessidade no sentido de necessidade conceptual. Isso são verdades conceptuais. Isto é o Charles Darwin. Portanto, isso reforma a leitura epistémica. Porque são verdades conceptuais. Qualquer pessoa com o conceito de dor conseguiria determinar como verdadeira, categorizando um estado de dor como tal, como dor,
conseguiria determinar como verdadeira a proposição aquilo que parece uma dor e logo eu sei que tenho dores. Bem, eu vou considerar a leitura trivial mais tarde. Mas para já é que a questão. Eu se calhar não vou ter tempo de fazer do 2, mas com o 1 já fiz, não é? Com o 2 faz-se a mesma coisa. Da mesma maneira que a proposição 1 implica a luminosidade A, a proposição 2 implica a luminosidade B, com um argumento parecido. Portanto, isto vai ser parecido. A única coisa que é diferente aqui é usar as considerações do Kripke e Chalmers, que têm interesse em si, e são extremamente engenhosas. Não há dúvida que isto tem muito engenho aqui, e muita acuidade conceptual e muita argúcia mental, não há dúvida nenhuma. É esta ideia de uma ilusão de conceptibilidade. Há coisas que nem tudo aquilo que parece que nós imaginamos mesmo. Nem tudo aquilo que concebemos mesmo. A conceptibilidade e a imaginação são controladas pelo exterior. Deste ponto de vista, pelo menos do Kripke. Por exemplo, eu posso pensar que imagino que a água não é H2O. Mas isso é apenas uma ilusão. Porque aquilo que eu estou a imaginar, quando penso que imagino que a água não é H2O, não é que a água, ela própria, não tem a composição química que tem, mas é que um líquido, muito superficialmente indiscernível da água, que eu experiencio como água, não tem aquela composição química, isso é uma possibilidade. Mas, portanto, a primeira imaginação não ocorre. O que ocorre é a segunda, e explica-se porque é que nós pensamos que a primeira ocorre, porque confundimos a primeira com a segunda. Basicamente é isto. Portanto, isto é no domínio, digamos, é o que está aqui. Eu vou passar isto tudo, não faz mal. Quando nós pensamos que imaginamos, aquilo que nós imaginamos, quando pensamos que imaginamos que a água não é H2O, não é uma situação onde a água, ela própria, não tenha a sua composição química atual, supondo que é esta, mas uma situação onde algum outro líquido, fenomenologicamente indiscernível da água, que nos aparece sem transparente, sem gosto, etc., que é experienciado por nós como se fosse água, não é H2O. Portanto, nós não estamos a imaginar de facto que a água não é H2O, o que estamos a imaginar é uma coisa diferente. Certo? Temos uma ilusão de imaginação. Isto depois serve para quê? Agora vamos para o psicofísico, ao caso psicofísico. Por exemplo, o caso da dor e da estimulação das fibras C. Suponham outra vez que o correlato neural da dor é a estimulação das fibras C, só para simplificar. E então, a pergunta que o Kripke e Chalmers argumentam é que aqui não há, no domínio da consciência fenoménica, não há ilusões de conceptibilidade ou ilusões de contingência. Ou seja, aquilo que parece é e aquilo que é parece. O que é que seria uma ilusão de contingência ou de uma imaginação aparente, uma imaginação que não é a mesma imaginação, no caso psicofísico? Seria o seguinte: suponham que a dor é, que o correlato neural não é que a dor é, que eles não querem isso. Eles não querem, eles querem rejeitar isso. Suponham que o correlato neural da dor é a estimulação das fibras C. Então seria o seguinte: aquilo que nós imaginamos, quando pensamos que imaginamos que a dor não é a estimulação das fibras C, disparar das fibras C, não é uma situação onde a dor ela própria não seja esse estado do cérebro, mas é uma situação epistemicamente indiscernível desta, onde uma outra experiência que tem a fenomenologia da dor, mas não é dor, é sentida por nós como dor, não é uma estimulação das fibras C. Ora bem, eles dizem que isto é absurdo. Porque se uma experiência tem a fenomenologia da dor, se uma experiência é sentida como dor, estes dois, se uma experiência é sentida, então é necessariamente uma dor. Não há uma diferença entre a aparência de dor, entre sentir algo como uma dor, e esse algo que é sentido por nós ser uma dor mesmo. Não há uma divergência aí. No caso da água, H2O há, no caso psicofísico não há. Então isto faz parte de um argumento para dizer que, para concluir, que o estado mental de dor não pode ser idêntico ao estado físico do cérebro. Este ou outro qualquer, que isto corpo faz parte do todo. Este ou qualquer outro estado físico do cérebro, estado do cérebro que a melhor neurociência identifique como o correlato neural da dor.